Caros estudantes, bem-vindos a mais uma videoaula de História do canal Theory. Meu nome é Brendo Garcia e eu vou dar continuidade aos estudos da Primeira Guerra Mundial. Verificamos anteriormente os fatores que foram decisivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Constatamos que, entre os anos de 1871 e 1914, a ampulheta da guerra atuou conforme as circunstâncias existentes em dois pontos geopolíticos. A região central da Europa, em razão das rivalidades da Inglaterra e da França contra a Alemanha, e na região dos Balcãs pelas disputas territoriais e políticas entre o Império da Rússia, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Sérvia. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente formaram-se muito antes da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o período que parte do ano de 1871 é marcado por uma política de alianças entre as potências europeias. A paz armada, que frisava o desenvolvimento da indústria bélica. A Tríplice Aliança formalizou seu acordo em 1882 e que incluía a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Só que a Itália se retirou dessa aliança em 1914. A Tríplice Entente formalizou sua união em 1907, já especulando que uma possível guerra estava para acontecer, e era formada pela Inglaterra, pela França e pelo Império da Rússia, que era inimiga dos austro-húngaros, e posteriormente com a entrada da Itália em 1915 sob promessa de receber territórios da França. Pois bem, em 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado na Bósnia, e o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. A Alemanha, que era aliada do Império Austro-Húngaro, declarou guerra ao Império da Rússia e aproveitou para declarar guerra à França. A Inglaterra, que era aliada da França, declarou guerra à Alemanha. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Inglaterra e a França declarou guerra à Tríplice Aliança. Neste contexto, todos já estavam se preparando para a guerra há tempos. E logo no início dos conflitos, franceses, britânicos e belgas atacaram colônias alemãs na África. Tomaram quase todas as suas colônias. Dá-se então início à primeira fase da guerra, a Guerra de Movimento, com a movimentação dos exércitos em direção aos seus rivais e com o objetivo de estabelecer base nas melhores posições de acordo com o interesse de cada exército. Façamos um destaque para o exército alemão, que, indo em direção à França, destruiu a Bélgica, um episódio que ficou conhecido como o Estupro da Bélgica. Nesta fase inicial da guerra já acontecem alguns episódios muito importantes, como a primeira grande batalha da Primeira Guerra Mundial, a Batalha do Marne, próxima a Paris, que resultou no recuo e na repartição das tropas alemãs em razão dos ataques que estavam acontecendo a leste pela Rússia. No final do segundo semestre de 1914, inicia-se a segunda fase da guerra, a Guerra de Trincheiras, que dá início aos conflitos subsequentes às tropas já estabelecidas em um elaborado sistema de trincheiras fortemente armadas com artilharia pesada. Haviam trincheiras com quilômetros de escavações, mas estas eram também uma causa de extrema relevância no número de mortes no fronte, em razão das péssimas condições em que permaneciam os soldados, expostos a doenças, roedores, chuvas, ao frio, vermes e etc. O uso de armas químicas foi amplamente explorado nesta guerra. O gás cloro e o gás mostarda foram coadjuvantes com notoriedade no número de lesões e mortes que causaram. Nesta fase ocorreram duas grandes batalhas no ano de 1916, a Batalha de Verdun e a Batalha do Somme. A Batalha de Verdun foi uma ofensiva alemã fortemente motivada a alcançar Paris, que resultou na morte de 500.000 de franceses e 400.000 alemães. A Batalha do Somme foi responsável por uma das maiores chacinas da história da humanidade e, estreando os primeiros tanques de guerras, inovações tecnológicas como a metralhadora, o lança-chamas, que resultou na morte de mais de 1 milhão de soldados em 141 dias de conflito. Enquanto as batalhas ocorriam no fronte com a França, os russos também realizavam várias ofensivas contra o Império Austro-Húngaro. E com o apoio inglês e dos árabes,
também contra o Império Otomano, que recuou frente às ofensivas do Império Russo. Os aviões, inventados no início do século XX, foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, mas em razão do seu desenvolvimento ter ocorrido somente no final da Primeira Guerra, foram utilizados mais para missões de reconhecimento, deixando os bombardeiros para os Zeppelins, que foram amplamente utilizados na Primeira Guerra Mundial. E a corrida armamentista resultou também no avanço tecnológico nos mares. Os alemães e os ingleses travaram diversas batalhas navais, inclusive com a utilização da nova frota de submarinos alemães. Mas todo este avanço sobreveio também de diversos empréstimos norte-americanos aos europeus, bem como a compra dos produtos bélicos norte-americanos. A Inglaterra e a França deviam mais de 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, mas quando 7 embarcações norte-americanas foram derrubadas pelos alemães, os Estados Unidos da América, em 1917, entraram na guerra, alterando completamente o rumo desta. E dá-se então a última fase da guerra, as ofensivas de 1918, ou as ofensivas dos 100 dias, sendo essas uma campanha com diversas batalhas no segundo semestre de 1918, dando fim à Guerra de Trincheiras e fazendo recuar o exército alemão. Várias regiões iniciaram um processo de independência do Império Austro-Húngaro para sair da guerra. O Império Otomano e o Império Austro-Húngaro se renderam, e na Alemanha, em razão das diversas crises, derrotas e revoluções, o povo, exausto pela guerra e pela fome, queria democracia ao invés da liderança de um Kaiser. Então, o exército alemão o obrigou a renunciar, o que resultou na instauração da República e na rendição dos aliados. Vitória da Tríplice Entente. Mas vejamos algumas consequências muito importantes da guerra. A Europa não era mais o centro político, social e econômico do mundo, e sim os Estados Unidos da América, por sua distância dos conflitos e a sua política externa armamentista, o que gerou muito lucro sem abalar as suas estruturas. Outra consequência muito importante foi a criação da Liga das Nações, uma organização internacional precedente ao que nós conhecemos hoje como ONU, a Organização das Nações Unidas, na qual as potências vencedoras organizaram-se para um acordo de paz. O Tratado de Versalhes, elaborado pelas potências aliadas, culpou a Alemanha pela guerra, aplicou indenizações altíssimas, tomou a sua frota de aviões, navios e submarinos, proibiu a Alemanha de ter um exército com mais de 100 mil homens, tomou as minas de carvão, tomou os territórios da Alsácia e da Lorena, ou seja, destruiu a Alemanha. Este tratado foi um ponto central nos fatores que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial. Os tratados de Trianon, Saint-Germain e Sèvres mudaram o mapa político europeu, dividindo o Império Austro-Húngaro em Áustria, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Polônia. E o Império Otomano foi dividido entre Turquia, Armênia, Síria e Líbano. Ocorreu também a decadência dos estados liberais e a ascensão dos estados intervencionistas, e um saldo de 15 a 20 milhões de mortos nesses 4 anos de conflito. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. Confira todo o nosso material de estudos no nosso site teori.com.br, acompanhe as nossas programações no Instagram TeoriHF e também o nosso podcast no Spotify, o TeoriCast. Os links estão na descrição deste vídeo. Bons estudos e até a próxima!